Olá pessoal, nessa aula vamos falar de comparação de números inteiros dentro do estudo dos números inteiros. Iremos resolver as atividades referentes ao tema. E aí nós começamos aqui com a questão 33, que é a continuação dessas atividades sobre comparação dos números inteiros. A questão 33 diz: observe o saldo bancário de 5 pessoas. E aí temos aqui abaixo João, Marta, Lúcia, Marcelo e André, né? E os seus referentes saldos, né? João tem um saldo de R$350, Marta R$200, Lúcia R$150, Marcelo R$180 e André, que tem um saldo zero, certo? Diante desses saldos, né, diante dessas informações, né, das 5 pessoas, escreva no caderno o número inteiro que corresponde ao saldo de cada pessoa. Por exemplo, João tem R$350, né, de saldo. Que número representa essa situação, né, esse saldo? Se o saldo dele está sendo dito aqui que é um saldo negativo, né? João tem saldo negativo de 350. Então nós vamos colocar para João menos 350, ok? E assim sucessivamente. Por exemplo, no caso de Marta, é dito que ela tem saldo positivo de 200. Então nós vamos colocar aqui Marta mais 200, ok? Lúcia tem saldo positivo de 150, então quer dizer que nós vamos colocar mais 150 aqui para a Lúcia, está aqui, ó, certo? Mais 150. Marcelo, vamos lá, Marcelo tem saldo negativo de 180, então saldo negativo, quer dizer, negativo é menos, né? Então vamos colocar menos 180 para Marcelo, está aqui, ó, certo? E por último, que é o caso de André, né? Ele tem saldo zero. André tem saldo zero. O que acontece? Vamos colocar aqui, André, zero. Ok? E aí, na questão 34 diz, faça a comparação dos números da atividade anterior nos seguintes casos. Por exemplo, vamos comparar João e Marta. Então, vamos comparar os seus saldos. Foi dito que João tinha um saldo negativo de R$350, então tem aqui 300 e menos 350, pois é um saldo negativo. Marta tem um saldo positivo de R$200, então vamos colocar mais 200. Já está aí destacado. E comparando, né, pela ordem João e Marta, vai ficar, está aqui, ó, menos 350, que é João, e Marta mais 200. Comparando, nós podemos dizer que menos 350 é maior ou menor do que 200, né? Quando comparamos um número negativo com um positivo, né, o menor será sempre o negativo. Então, nós podemos dizer 350 é menor que 200. Agora, na letra B, pede para comparar o saldo de Marta e Lúcia, certo? Marta e Lúcia. Então vamos pela ordem. Marta tem um saldo positivo de 200 e Lúcia tem saldo positivo de 150. Então comparando aí pela mesma ordem, né, seguindo essa ordem, Marta e Lúcia vai ficar 200 e 150. O que eu vou dizer aqui? Como o 200 vem primeiro, eu vou dizer 200 é maior ou menor do que 150. São dois números positivos, o que tem maior módulo, ou seja, 200, né, que é o número sem o sinal, o maior módulo, né, no caso dos positivos, dois positivos, o que tiver maior módulo é o maior número. Então podemos dizer que 200, que é o maior módulo, ele é maior do que o 150. Na questão aqui, na letra C, compara André e Marcelo. Então vamos lá. André tem saldo zero, foi dito lá. Marcelo tem saldo negativo de 180, então é menos 180. Então, considerando essa ordem aí, André e Marcelo vai ficar 0 e 180 para comparar. Então, já vimos na aula anterior de comparação de números, né, números inteiros, que quando eu comparo 0 com qualquer número negativo, o 0 é sempre maior do que um número negativo. Então, aqui nós colocamos 0 maior do que menos 180, que é o negativo, né?
Ainda aqui na letra D, pede para comparar Lúcia e André. Então vamos lá, no que foi dito. Lúcia tem saldo positivo de 150, vou grifar aqui. André tem saldo 0, vamos grifar. Vamos destacar, na verdade. Então, seguindo essa ordem, Lúcia, André, vai ficar Lúcia 150, André 0. O que podemos dizer? Que quando comparamos o 0 com qualquer número positivo, aí é o contrário do andar anterior. No caso, se eu estou comparando 0 com um número positivo, o número positivo, seja ele qual for, ele vai ser sempre maior que 0. Ou seja, 0 será menor do que qualquer número positivo. Nesse caso, afirmamos, pela ordem como está sendo dito, né? É a verdade, Lúcia, André, né? Nós dizemos, mais 150 é maior que 0. Ok? Tem mais uma comparação, tem mais duas. A próxima é Marcelo e João. Marcelo tem um saldo negativo de 180, vamos destacar. João tem um saldo negativo de 350, vamos destacar, né? São situações bem repetitivas, né? Já vimos também na aula passada, né? Essa comparação. Mas são situações que pega cada possibilidade, né, de acontecer. Por exemplo, comparar positivo com positivo, negativo com negativo, compara com 0, ou seja, faz todas as possibilidades aí, né? Então, nesse caso, comparando Marcelo e João, nós temos esses dois saldos negativos, ou seja, estamos comparando dois números negativos, né? O que acontece quando eu tenho dois números negativos? Então, o raciocínio aí, ele é invertido. O que quer dizer isso? Em relação aos positivos, ele é invertido, né? Quer dizer o seguinte, que aqui, se eu olhar para o número sem o sinal, o maior número, né, vai ser o menor valor. Vai ser, como os dois são negativos, o que tem maior módulo é o que é o valor mais baixo. Então, o maior módulo é 350. O que é módulo? É o número sem o sinal. Se eu tirar o sinal, eu vou ver um 350 aí muito maior do que esse 180, né? Beleza, vi. Eu vou dizer que 350, apesar de ter um maior módulo, ele é o menor número. Por quê? Porque os dois são negativos, né? E como a gente sabe, lá na reta numérica, né, nós vimos que quanto maior o número negativo, né, em módulo, né, olhando lá na reta, vou até pegar a reta aqui para a gente relembrar, né? Colocando ela aqui no exemplo, onde tem os dois negativos, vou colocar a reta aqui, ó. Vou dar uma diminuída nela para ficar mais fácil de ver aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Deixa eu centralizar aqui, que aí eu consigo deixar ela maior. Pronto, e aí você vê o número melhor. Então, nesse caso, ó, veja só. Nos negativos, é aquilo que eu expliquei na aula passada, né? Se você vê um número aqui, por exemplo, menos 5 e menos 2, ó. Se você olhar o módulo, esse aqui tem o maior módulo, né? Menos 5. Porém, ele é um número menor. Por quê? Porque quando você tem o 0 aqui, quanto mais distante está o número para o lado esquerdo, quanto mais distante está ele do 0, menor é este número, né? Por quê? Porque aqui o número vai decrescendo, ele vai diminuindo de tamanho. Então, menos 5 é muito menor do que menos 2. Por quê? Porque menos 2 ele está mais próximo do 0. Né? E o número aqui, os números negativos, os que estiverem mais perto do 0 serão maiores. Beleza? Então, realmente, 350 seria um número muito grande, né? Ou seja, muito distante do 0, no caso, ele ficaria muito pequeno. Né? Então, nós podemos dizer que o 180 estaria mais próximo, o menos 180 estaria mais próximo do 0, né? E por isso ele seria muito maior. Então, nós já podemos dizer que menos 180 é muito maior do que 350, não é verdade? Lembre-se que quando eu estou comparando dois números negativos, o raciocínio é muito invertido. O maior módulo, ele é o menor número. Né? Diferente quando eu estou comparando dois positivos. E agora, comparando por último, né, Lúcia e Marcelo. Nós sabemos que Lúcia apresenta um saldo positivo de 150, Marcelo apresenta um saldo negativo de 180 reais. Então fica lá pela ordem, Lúcia 150, Marcelo 180. É um número positivo e um negativo, aí fica fácil. Quando eu tenho um positivo e um negativo, está na cara, o positivo é sempre maior. Então, mais 150 é maior que menos 180. E, por fim, encerramos essa questão. Né? Agora, vamos para 35. Né? Escreva no caderno
os 5 números das atividades anteriores em ordem crescente. Quais 5 números? Esses 5 saldos aqui, ó. João, Marta, Lúcia, Marcela e André. Lembrando que eles são saldos, né? Que ora são negativos, ora são positivos, né? Então, ó, aqui eu já tenho... Até aqui eu tenho 2 negativos e 2 positivos e tem um que é 0. Aí aqui eu só coloco na ordem agora. Eu já sei, né, quem são eles, eu vou colocar aqui na ordem. Ó, colocando na ordem, agora vocês podem visualizar, ó, aquilo que a gente estava dizendo. Ó. Olha a ordem. Reparem, o 0 ele é um número aqui bem central, né? Ó. Quem está mais perto do 0? Ó, menos 180. Ele é muito maior do que o menos 350, né? Então, venho na ordem crescente. Ó. De 350 eu cresço para menos 180, depois eu aumento muito mais chegando no 0, depois eu aumento muito mais indo para 150 e depois eu aumento muito mais indo para 200. Então, eu estou aqui, ó, aumentando. Da esquerda para a direita, eu tenho um sentido crescente. Crescente quer dizer o quê? Cresce, os números crescem, ou seja, aumentam de valor. Já se eu for olhando o raciocínio contrário, né? Quando eu tenho aqui, ó, do 200 que eu venho para o 150, olha a setinha apontando, eu estou decrescendo agora. De 150 eu diminuí para 0, eu estou decrescendo. Ó. De 0 eu diminuí para 180 e de 180 diminuí para menos 180. Né? Eu tenho que falar esse menos para não ficar... E de menos 180 eu diminuí muito mais, indo para menos 150. Então, quando eu venho aqui da direita para a esquerda, esse sentido é o contrário. Ele decresce, ou seja, diminui. Correto? É isso. A questão 36 diz, no caderno escreva em ordem decrescente. Olha, o contrário, viu? Decrescente. Atenção aqui, né? Vou escrever em ordem decrescente. Os números que aparecem nos quadradinhos. Então, está aqui os números, menos 10, menos 2, 0, 9, 5, 7 e menos 6. Estão embaralhados, né? Estão numa ordem aí, está misturado. Está aleatório, né? Na ordem aleatória. Vamos colocar isso na ordem decrescente. Isso quer dizer que eu vou pegar o maior deles, né? E vou diminuindo. Então, se você reparar aqui, eu vou pegar primeiro os positivos. Quem são? Esse e esse. São 3, né? Quem é o maior? Então, o maior aqui, a primeira colocação eu daria para o 9, né? Embora não tenha um sinal de mais, eu considero ele como mais. Esse seria o primeiro. Em segundo lugar, eu vou decrescendo, vou para o 7. Depois, em terceiro lugar, o 5. Os outros são negativos. Então, em quarto lugar, em quarta posição, o 0. Aí, se eu for diminuindo, né? Diminuindo, eu vou ter o menos 2, então na quinta posição, ó. Aí quando eu estou entrando nos negativos, o módulo, né? Aí é ao contrário, quanto maior o módulo do número, menor o valor. Então de 2 eu venho para 6 negativos, então essa é a sexta posição. E eu vou aumentando o módulo 10, só que negativo, então esse vai ser o 7º número. Então pronto, ó. Agora basta colocar isso aqui, ó. Aí, ó, dessa forma. Colocados na ordem decrescente, correto? 9, 7, 5, 0, menos 2, menos 6 e menos 10. Né? Isso está na ordem decrescente, viu, pessoal? Reparem, viu? Aí não vão confundir, né? Porque se eles dizem, de 2 foi para 6, aumentou. Não, não aumentou não, viu? Porque aqui estamos falando de números negativos, então o raciocínio ele é invertido, né? Quando você vê um número com módulo maior, você olha para o sinal e vê que ele é negativo. Então, ele se torna menor. Ele é o contrário, né? Contrário dos positivos. Show? Vamos agora para a questão 37. Observe o conjunto dos números inteiros. Então, vocês já conhecem, né? O conjunto dos números inteiros. Ele tem essa reticência para dizer que ele vem de menos infinito, né? Ele vem crescendo. Ó. Ele vem aqui de menos infinito e vai crescendo. Vai para menos 5, vai para menos 4, vai para menos 3, vai crescendo. Vai para menos 2, aí cresce. Cresce, chega em menos 1, cresce, chega no 0. E vai crescendo. Da esquerda para a direita ele vai crescendo, crescendo. E aí, ó, chega no 1, chega no mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e vai crescendo infinitamente. Então, tanto ele
tem esse crescimento, ele pode, olhando aqui do zero para a esquerda, ele vai decrescendo até o infinito, como do zero para a direita, ele também vai crescendo até o infinito. Deixa eu dar um amarelão aqui, ó, colocar mais amarelo, mais destacado, certo? Nas reticências, né? Ok? Que são os infinitos, né? Decrescer, crescer, e vou dar um destaque aqui no zero, bem no meio. Pronto, é isso. Então essas são as principais, né, referências aí, né? O zero no centro, o infinito no lado esquerdo negativo, que mostra que o número vai diminuindo para a esquerda, e o infinito aqui do lado direito, que mostra que o número vai crescendo para a direita. Então a letra A diz qual é o menor número inteiro positivo. Menor número inteiro positivo. Então vamos pegar aqui e olhar para os inteiros positivos. Eu já destaquei aqui, ó. Desses inteiros aqui positivos, né? Quem é o menor deles? Número 1, correto? Inteiro positivo. Aí você disse, não, zero não. O zero, eu lhe pergunto, ele é positivo ou negativo? Aí você me responde, né? Dá uma pausa, pensa. Pausou, pensou, volta aqui para a resposta. O zero não vai ser nem positivo nem negativo, né? E eu quero saber qual é o menor inteiro positivo. Então, para isso, eu tenho aí um mais 1, né? Então, tá, a resposta vai ser mais 1, né? Correto? Agora, qual é o maior número inteiro positivo? Então, continua aqui nos inteiros positivos e procura quem é o maior, né? Você tem como me dizer quem é o maior? Aqui você está vendo um 5, mas ele é o maior número inteiro positivo? Aí dá uma pausa, vai pensar e volta para a resposta. Não dá para dizer, gente. Olha, por quê? Porque aqui eu tenho reticência dizendo que o número o conjunto é infinito, ele cresce infinitamente. Então, sempre que eu pensar no número, eu vou ter um maior, ainda maior, infinitamente maior. Então, não dá para dizer, porque eu vou dizer que não existe, né? Eu vou dizer que a minha resposta não existe um número, né, que seja o maior número inteiro positivo. Ele não existe, porque o conjunto ele é infinito, só por isso. Agora a pergunta é, qual o menor número inteiro negativo? Inteiro negativo. Então vou procurar aqui nos negativos, né? Inteiro e negativo. A pergunta foi, quem é o menor? Foi menor. Menor, né? Menor. Quem é o menor aqui? Então se você olhar, se você olhar aqui na tela, você está vendo o menos 5. Ele é o menor, né? Porque, como eu disse, né, do zero. Quem está mais distante do zero aqui nos negativos, quanto mais distante, menor, né? Agora uma pausa aí, vou voltar aqui para os positivos. Olha. Você vê que lá nos positivos, quanto mais distante do zero, o número é maior, né? Olha. Esse aqui está 1 unidade de distância, esse aqui está 2, esse aqui está a 3 unidades, né? 3 unidades, 4 unidades, ou seja, quanto mais distante do zero, maior o número. Já lá nos negativos é o contrário, quanto mais distante do zero, menor o número. Então, quem é o menor número negativo que eu vejo, inteiro negativo que eu vejo aqui? Eu estou vendo o menos 5, mas tem uma reticência aqui, dizendo que esses números ainda vão ficar menores. Menos 6, menos 7. Então, na verdade, isso vai para infinito, né? Não dá para dizer quem é o menor número inteiro negativo. Por quê? Porque o conjunto ele é infinitamente, ele decresce infinitamente. Então, nós podemos dizer a mesma coisa, né? Que não existe um menor número inteiro negativo. Porém, dá para dizer qual é o maior número inteiro negativo. Né? Qual é o maior número inteiro negativo. Então, vou aqui nos inteiros negativos e olho quem é o maior desses números inteiros negativos. O maior, com certeza, o maior, dá para ver aí, né? É o menos 1. Né? É o maior número inteiro e negativo que existe. Inteiro, né? Inteiro. Porque você pode dizer assim, não, mas 0,5 é muito maior. Menos 0,5 é maior do que 1. Por quê? Porque se você tiver aqui menos 1, e aí você tiver, vou até colocar um ponto e uma vírgula aqui, e aí você tiver menos 0,5, aí depois você teria o zero. Aí eu vou dizer, isso aqui é um número decimal. E eu estou falando de números inteiros, números que não tem vírgula. Correto? Então, para os números que não tem vírgula, a resposta é corretíssima. Aqui nós estamos vendo aí, né? Que é o número menos 1. Né? Número menos 1, ele é o maior número inteiro e negativo. Tá? Show! Então, vamos lá, colocando.
É isso aí. A questão 38 diz, indique no caderno os números de cada item e compare-os. Indicado o caderno, né? Vamos lá. Medidas de temperatura de 5 graus Celsius abaixo de zero. Olha lá. 5 graus Celsius abaixo de zero. Como é que eu represento isso em número? Abaixo é aquele que eu falei. É a ideia de negativo, né? Então, 5 abaixo de zero eu vou colocar aqui, ó, menos 5, tá? Tá aqui, eu já estou destacando aqui. Não vou colocar muito forte, não. Tá aqui, ó. Menos 5. Agora esse mais 7 é de quê? É porque continua aqui dizendo assim, e 7 graus Celsius acima de zero. Daqui, 7 graus Celsius acima de zero. Acima, como eu disse, a palavra acima passa a ideia de positiva. Acima. Então, se são 7 graus acima, eu já vou destacando aqui embaixo. Ó, 7 mais 7. Então, tá. Então, eu estou agora, aí tem uma setinha aqui mostrando aqui para o lado, que eu estou comparando aqui dois números, né? Ó, eu estou comparando menos 5, deixa eu tirar daqui, pronto, agora. Eu estou comparando menos 5 e 7. Eu vou dizer o quê? Né, pela ordem. Que menos 5, né, esse menos 5 aqui, ele é menor ou é maior do que mais 7? Como ele é um negativo e o 7 é positivo, eu já posso dizer que ele é um número menor, porque negativos são sempre menores do que positivos. Aprendemos isso, mas estamos assim repetindo, né, para fixar mesmo, né, para ter vários exemplos de fixação. A próxima diz assim, altitude ao nível do mar. O que é uma altitude ao nível do mar? É a altitude zero, certo? Vou destacar aqui, né? Vou destacar aqui, vou dar bem forte, zero. Não, vou diminuir a cor. Tá, zero. E agora a segunda informação é altitude 2 metros abaixo do nível do mar. Tá? Abaixo passa a ideia de negativo, né? Abaixo passa a ideia de negativo. E se é 2, eu vou colocar menos 2. Tá aqui, eu estou destacando menos 2. Então, comparando nessa mesma ordem aqui, 0 e menos 2, como é que fica? Eu vou dizer que o primeiro, 0, ele é maior ou menor do que o menos 2? 0 é sempre maior do que qualquer número negativo. Vocês viram isso lá na reta. Quem tiver com dúvida, né, olhe para a reta, fixe, né, treine, pegue essas questões, vá treinando, que aí vai fixando muito mais. Ó, débito de R$200. O que é débito? Débito é aquilo que eu falei, é retirada. Retirada é a ideia de negativo. Então, débito de R$200, aqui, ó, vou destacar aqui, ó, é menos 200. Aí agora a próxima informação, e débito de R$350. Então, é outro débito, então é outra retirada, é outro número negativo. Então, é menos 350. Então, nessa mesma ordem, a gente compara, ó, tá aqui ao lado, ó. Menos 200, porque já quando eu dou o destaque, ele já mostra a resposta, né? Que eu estou com ela preparada aí, só para mostrar. Mas é isso, menos 200 e menos 350. Quando nós temos dois números negativos, aí eu uso aquele raciocínio, ó. O que tiver maior módulo é o menor número. Então, quer dizer que 200, ele por ter um módulo menor, ele é maior. É ao contrário, né? Ao contrário dos positivos. Aqui o módulo é menor, mas quer dizer que o número é maior. Então, eu posso dizer que menos 200 é muito maior do que menos 350. E por último, não. A próxima questão aqui diz assim, ó, saldo positivo de 6 gols. Se é saldo, e se já está dizendo que é saldo, esse saldo já está passando a ideia. Saldo de 6 gols. Mas é que existe saldo negativo, né? Então, saldo positivo, né? Apesar de que essa palavra já passa para mim, assim, de certa forma, uma ideia de positividade. Mas não é bom nos prendermos a isso, porque está aqui o exemplo mesmo mostrando, né? Eu acho que isso é mais um vício meu, de pensar que saldo vai estar sempre positivo, né? Uma coisa assim, eu sei que não, porém eu tenho essa predisposição a pensar isso. Mas aí vamos ficar atentos, né? Vale até para vocês aí, ó. Os tempos que temos que perceber se o saldo, né? Ele é positivo ou negativo. Então, aqui está dizendo positivo de 6 gols. Se é positivo, eu coloco mais 6. 6 gols, mais 6. Se é positivo e é 6 gols, eu coloco mais 6. Agora, saldo negativo de 6 gols, que é a próxima informação aqui. Ó, saldo negativo de 6 gols.
Aí, veja só, saldo negativo. Então, sinal de menos aqui, ó. Menos 6. E aí, comparando nessa mesma ordem, mais 6, menos 6, ó. Aí, o que nós podemos dizer, né? Estamos comparando mais 6, que é um número positivo, comparando com menos 6, que é um número negativo. Quando eu tenho um positivo e um negativo, fica fácil. O maior é sempre o positivo. Então, esse mais 6 ele é maior que o negativo. Show. Ficou fácil essa daí. É sempre muito fácil comparar um positivo com um negativo, né? Aqui, lucro de 500. Lucro é positivo. Então, mais 500 aqui, ó, na resposta. Pá. E aí, agora, seguindo, tem e lucro de 600 reais. Mais um lucro, então, mais 600. É a outra comparação aqui, ó. Então, comparando aí nessa mesma ordem, 500 e 600, nós temos aqui para responder, ó. 500 e 600, olha, são dois números positivos, né? São dois números positivos. Aí aqui vale a ordem normal, que é aquela que está na nossa cabeça fácil, fácil. Que é o quê? O maior, se são dois positivos, o maior módulo é o maior número, tá? Então, quer dizer que 500 é menor. Então, eu posso dizer que 500 é menor do que 600, certo? É isso. Encerrada, né? Foi a última. Aliás, a última dessa questão, 38. Vamos para 39 aqui, que diz: veja o que Letícia afirmou. Aqui é bom. Se um número inteiro é maior que mais 5, guarda isso aí. Que número será esse? Então, o oposto dele, que dele? Desse número que eu pensei. Eu não sei quem é. Vamos pensar. Então, o oposto dele é menor do que menos 5. Vou guardar essa informação também. Vou até destacar. Vou destacar o mais 5 aqui. Pá. Aí vem lá. A afirmação dela está correta? Explique no caderno. Então, vamos devagar. Vamos pensando aqui. Vamos raciocinando. Como é que se raciocina uma questão como essa? Vamos lá. Eu vou pensar aqui de uma forma mais simples possível. Olha, diz aqui, se um número inteiro é maior que mais 5, aí eu penso o seguinte, qual um número inteiro que é maior que mais 5? É só pensar no próximo. Vamos pensar no próximo, mais 6, tá? Então, eu vou pensar no mais 6 aqui, ó. Pensei, certo? Então é isso, eu pensei no mais 6. Aí eu já posso dizer aqui, ó, veja só, mais 6 é maior que mais 5, certo? Então, a primeira parte da informação que foi falada aqui foi verificada, né? Se um número inteiro é maior que mais 5, aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o mais 6 é maior que mais 5. Aí continua lá dizendo, então o oposto dele é menor do que menos 5. Então, vamos ver se é verdade. Quem é o oposto dele? Quem é esse dele? Esse dele se refere ao número que foi pensado. Né? O oposto dele. Dele quem? Do número que eu pensei. Né? Qual foi o número que eu pensei? Mais 6. Quem é o oposto de mais 6? É menos 6. Então, eu coloquei aqui ao lado. Ó. Vou até colocar isso aqui de uma outra cor. Tá? Para ficar bem separado, assim, visualmente separado. Então, o oposto dele, ou seja, eu não pensei no mais 6, eu vou pensar, o oposto dele é menos 6. Aí ela diz lá, a questão diz lá, então o oposto dele é menor do que menos 5. Não foi isso que tinha sido dito? Isso aqui é verdadeiro ou falso? Vou até abrir um parêntese aqui para perguntar. É verdadeiro ou falso? Aí nós vamos dizer, é verdadeiro. Né? Claro que é verdadeiro. Isso é verdade. Né? Deixa eu dar uma... Sim, menos 6 ele é menor do que menos 5. É só ir lá na reta e notar que menos 6 está muito mais distante do zero. Né? Então, nos negativos, reparem. Né? Muita atenção. E aqui também eu posso até copiar aqui, vou colocar porque isso é uma verdade. Né? Essa verdade se verifica aqui também. Deixa eu separar aqui. Pronto. Então, eu tenho duas verdades. Né? Então, ficou provado, sim, que o que eu pensei, né, o número maior, um número inteiro maior do que mais 5, né, que foi aqui no caso o mais 6, né, mais 6 maior que mais 5, verdade.
Então, o oposto dele, quer dizer que o oposto dele, o oposto de mais 6 é menos 6, vai ser menor do que menos 5. Também verificou que foi uma verdade, né? O que foi dito, tá? Então, se verificou que isso é uma verdade. Podemos continuar tentando provar essa verdade com outros números, certo? Por exemplo, aqui eu pensei no mais 6, mas eu poderia pensar num outro número. Nós voltar para a pergunta aqui, ó. Se um número inteiro é maior que mais 5, então o oposto dele, nós sabemos que a palavra oposto quer dizer que o oposto é aquela ideia que nós tínhamos visto, que é de sinal contrário, né? Ou simétrico, né? Vimos numa outra aula. O oposto dele é menor do que menos 5. Então tem que se verificar duas verdades aí. Então, assim, já pensei em mais 6, deu certo. Agora eu vou pensar em um número ainda maior. Vou pensar em mais 8, tá? Eu vou pensar aqui em mais 8. Por exemplo, mais 8, ele é maior do que mais 5. Beleza, isso foi a primeira coisa que foi dito lá, né? Que eu penso num número, né? E esse número, ele vai ser maior do que mais 5. Show, tá aí. Beleza, é maior, é. Né? Agora, o oposto desse número que eu pensei, se eu pensei no 8, o oposto é menos 8. Ele deverá ser, né, como ela mesma diz aqui, ó. Então, o oposto dele que é o número que eu pensei, é menor que menos 5. Então, vamos ver se é menor mesmo. Aí eu vou e vou comparar agora. O oposto de mais 8 é menos 8, e aí eu vou comparar. Menos 8 é menor que menos 5? Sim, é sim. Né? É verdade. Então, quer dizer que essa afirmação, né, ela se verifica, né? Quer dizer que é total verdade o que foi dito na questão. Então, posso vir aqui na minha resposta e colocar um sim como resposta. Olha, a resposta, então, é que, eu vou dizer aqui, é sim. Está aqui, ó, bem grande. A resposta é sim. Aí, por exemplo, os exemplos que eu citei aqui embaixo. Né? É que eu parti primeiro dos exemplos para poder dizer para vocês que sim, é verdadeiro a afirmação, certo? Com isso, gente, nós encerramos essa aula de comparação de números inteiros, né? O que eu tenho para dizer é um obrigado, né, por todos que ficaram até o final. Um grande abraço para vocês, espero que vocês fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, tá?